Nossa reunião. Posso esquecer de colocar para gravar, não. Então, né, para hoje, opa, quem que está entrando aqui? A Raquel. Bem-vinda, Raquel, boa tarde. Então, para hoje, nós temos a entrega, né, da cópia do roteiro de apresentação do podcast, né? E como eu não coloquei o horário, então, assim, só para vocês não esquecerem, tá? De enviar, por favor, porque é com o roteiro que a gente define. Na verdade, o roteiro ele é o quê? Ele nada mais é do que um planejamento. É o planejamento de como vai sair o podcast de vocês, né? De como que vai sair o trabalho final. A Isabela Teixeira tinha me perguntado no privado se para o podcast é apenas o áudio. Isso mesmo, gente, o podcast é apenas o áudio, tá? Se vocês quiserem fazer alguma coisa mais elaborada, fiquem à vontade aí, né? Mas o mais elaborado que eu falo assim, né? A criação de imagem, alguma coisa assim, fiquem à vontade. Mas o que eu quero é apenas o áudio do podcast, tá? Porque a ideia do podcast é exatamente essa, né? Como se nós estivéssemos ouvindo a matéria através da transmissão de rádio. E no rádio a gente não vê a imagem, né? No rádio a gente só ouve a informação. Então a ideia é exatamente esta. E com relação ao podcast, ao que vocês vocês têm que entregar, tem alguma dúvida? Eu deixei bem tranquilinho para vocês. Porque eu acredito, né? Porque assim, a gente faz acreditando que a gente está deixando tudo completo. Mas quem está do outro lado é que tem as dúvidas ou não. Então, eu acredito que eu tenha colocado tudo certinho, tanto no texto que eu enviei para vocês, quanto também no PowerPoint. Deixei tudo mastigadinho para vocês. Vocês encontraram alguma dúvida para poder fazer? Tá tranquilo? Preciso do feedback de vocês. Oi? Alguém? Bom, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida, não. A princípio, não que eu me lembre. Não, né? Então tá tranquilo, né? A Júlia também falou que para ela tá de boa. Anelisa, alguma dúvida? Lucas, Isabela Cristine. O Gustavo tá tranquilo, né? A Raquel, alguma dúvida sobre o podcast? Stephanie. A Stephanie também falou aqui. Para mim também ok, Stephanie, tá tranquilo? Tá, a Raquel tá tranquilo, ótimo. Tá? Então, assim, porque é muito importante, né? Isso, o Lucas também tá bem. É importante a gente estar utilizando essas aulas para a gente poder esclarecer as dúvidas, porque este é um trabalho, né? Todo trabalho em grupo que a gente faz, que eu faço, o Lucas, né? Só tá corrido, né, Lucas? A Júlia, né? O que não está de boa é. Ah, não, que é isso, Júlia? Depois a gente conversa, viu, Júlia? Relaxa, Júlia. Depois eu vou conversar com você. Relaxa, fique tranquila, tranquilize-se, take it easy, como dizem os americanos, né? Fique tranquila. Então, porque como eu trabalho em grupo, todo trabalho em grupo, vocês sabem que eu sempre dedico, né, um tempo das minhas aulas para a gente poder esclarecer toda e qualquer dúvida que possa surgir. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês se está tudo tranquilo, né? E que bom que todos e todas disseram aqui que está bem tranquilo, bem sossegado mesmo essa parte. Então, gente, olha só. Só dando uma continuidade na nossa aula, voltando aqui, já que o podcast está tranquilo, né? Nós estamos trabalhando aí, inclusive o assunto de hoje e o assunto também da próxima quarta-feira, para a gente estar matando aí o assunto que vai cair na nossa prova. Como eu já falei para vocês, a nossa prova do dia 12, né? Ela é a unidade 4,
o espaço rural e suas transformações, e os capítulos dessa unidade 4. Tá? A prova está bem tranquilinha, bem suave, vocês vão ver. E dentro, né, deste assunto aí da unidade 4, o que nós vamos trabalhar hoje e na aula de quarta-feira, na primeira aula de quarta-feira, até já comecei a falar para vocês, sobre, né, os sistemas agrícolas. Está lá na página 237, por favor. Né, peguem os livros, por gentileza, né, para que vocês possam acompanhar o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Então, são os sistemas agrícolas. Quando a gente fala de sistemas agrícolas, né, na verdade, os sistemas agrícolas eles são divididos em dois tipos, e nós já conversamos sobre isso, que é o sistema agrícola intensivo e o sistema agrícola extensivo. Alguém lembra o que é o sistema agrícola intensivo? O que é o sistema agrícola intensivo? Quem se lembra, por favor, preciso da participação de vocês. A Stephanie não lembra. Vale Eu falar. acho Pode falar, que o Ju. intensivo é o que usa mais tecnologia? Não. Isso, a gente usa mais tecnologia. Por que a gente vai usar mais tecnologia no intensivo? Porque é um sistema voltado para o mercado? Na verdade, tanto o intensivo quanto o extensivo, eles são voltados para o mercado, tá? Mas, né, Para o mercado externo, para importação, exportação. exportação, importar é quando a gente Exportação, compra. Isso, desculpa. é quando a gente compra, tá? Mas vamos lembrar aqui, quando a gente fala de extensão, o que vem na cabeça da gente? Vamos lá, vamos para o senso comum da palavra, extensão. Extensão não dá ideia de uma área grande? Sim. Então, olha só, quando a gente fala de sistema agrícola extensivo, nós estamos falando que é aquele sistema agrícola que é utilizado em grandes extensões de terra. Isso mesmo, Gustavo. Gustavo colocou ali grandezas, exatamente. Extensão, grandezas. Então, extensivo, grande propriedade de terra. Quando a gente trabalha com a pecuária extensiva, nós estamos falando que essa pecuária extensiva é aquela pecuária que o pecuarista ele utiliza uma grande extensão de terras para poder, né, criar o gado. O gado é criado solto. Já no intensivo, ele vai utilizar o quê? Uma pequena quantidade de terra, né, de terreno, para ele cuidar, né, talvez de uma mesma quantidade de gado que ele estaria utilizando na pecuária extensiva. A agricultura intensiva e a agricultura extensiva é a mesma coisa também. A agricultura intensiva é aquela que você utiliza, né, o menor número possível de terra, né, para você produzir alguma coisa. Já a extensiva, você utiliza um espaço maior, ok? E quando a gente fala de, né, atividades agrícolas, né, quando a gente fala de atividade agrícola intensiva, atividade agrícola extensiva, de uma maneira geral, aí pegando até o exemplo que você falou, Júlia, nós temos dois tipos de agricultura. Tá? Nós temos a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. Então, a comercial, ela tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, né? Que é aquela agricultura onde o agricultor ele está pensando em vender a sua produção, geralmente para o mercado externo, para a exportação, ok? Geralmente essa agricultura comercial, né, ela é feita em grande produção para mercados amplos, tá? Principalmente para o mercado externo. E aí também vai variar muito de acordo com os tipos de agricultura. Nós temos dois tipos de agricultura. Nós temos a monocultura e a policultura.
Alguém sabe me dizer o conceito de monocultura e de policultura? Quem é que pode me ajudar aí? Monocultura e policultura. Raquel, você sabe, Raquel, o que é uma monocultura, uma policultura? Eu acho que eu sei, porque é bem fácil, é mono e poli, né? Isso, mono e poli, isso mesmo. O que é mono? A mono, vários, e poli é uma só. A Júlia está Só certa, que. gente? Não, pera, eu falei ao contrário, talvez eu tenha falado. Não, eu só perguntei se você está certa. Calma, deixa eu falar de novo então, pra ter Então fala certeza. de Mono, novo, por várias, favor. poli é uma. Não, pera. Mono é uma e poli é várias. Isso, agora sim. Eu me confundi toda. Isso. Então, gente, olha, quando a gente fala de monocultura, a gente está falando de um cultivo, né, ou a produção de o único tipo de o único tipo de cultivo. Por exemplo, numa fazenda pode ter apenas o cultivo da cana, né, da cana de açúcar. Então, eles só cultivam cana de açúcar em toda a extensão. Isso é uma monocultura. Aí na fazenda ao lado, né, o produtor ele tem cana de açúcar, ele tem soja, ele tem milho, ele tem um pomar, né, de laranjas. Quer dizer, então ele está cultivando várias coisas. Isso é uma policultura, ok? Então, né, só para a gente conceituar aqui, tá? Você falou a coisa certa, mas na ordem errada inicialmente, tá, Júlia? Então, monocultura é a plantação comercial para um único produto. Policultura é a produção comercial ou de subsistência de vários produtos, tá? E aí, óbvio que isso vai depender, né, do tamanho da propriedade rural também. Aí nós temos a chamada pequena propriedade rural, tá? Essa pequena propriedade rural, eles utilizam, obviamente, né, uma pequena extensão de terra e a produção, ela, né, na agricultura comercial, a produção nessa pequena propriedade de terra, ela é relativamente alta. Nós temos o minifúndio. Alguém sabe o que é o minifúndio? A diferença de minifúndio e latifúndio? Pequeno e grande produtor? O minifúndio, né, seria uma pequena extensão de terra com baixa produção, tá? E o latifúndio é uma grande extensão de terra com baixa produção. Esses conceitos eu vou colocar no slide para vocês. Na verdade, já está no slide, tá? Eu vou mandar para vocês. A Isabelle colocou ali, ó, eu chutaria um fúndio pequeno. Fúndio pequeno. Gostei dessa, viu, Pequenos Isabelle Oliveira? fundos e grandes fundos. Pequenos fundos e grandes fundos. Se fosse prova aberta e colocasse esse negócio na minha prova, eu ia mandar para o Pérolas da Geografia. Tá? É um canal aí de memes da geografia. Mas aí nós temos a grande propriedade de terra e a pequena propriedade de terra. A pequena propriedade de terra, tá? Não confunda pequena propriedade de terra com minifúndio. Tá? A pequena propriedade de terra, você tem uma pequena extensão de terra e com uma produção alta, tá? Dentro da agricultura comercial. Dentro, né, dessa pequena propriedade, aí dentro do conceito de pequena propriedade e grande propriedade, você vai ter o minifúndio e o latifúndio. O minifúndio, uma pequena extensão de terra com baixa produção, o latifúndio, uma grande extensão de terras com baixa produção. E aí nós vamos ter as grandes fazendas também, né, que é uma grande extensão de terras com alta produção. E aí nós vamos ter a chamada agricultura de subsistência. O que é essa agricultura de subsistência? Geralmente, a agricultura de subsistência em relação à agricultura comercial, que tem grande produção para mercados amplos, a agricultura de subsistência, como o próprio nome diz, geralmente, né, o agricultor ele vai ter ali uma produção pequena. Tá? E essa produção, ela em grande parte, ela vai ser consumida onde? Pelos próprios produtores. Por isso, subsistência. E quando sobra alguma coisa, a produção é vendida para o comércio local.
né? Essa sobra, você sabe me dizer qual que é o nome dessa sobra, geralmente, que eles falam? Como que chama essa sobra? Deixa eu ver aqui. Quem está colocando... Isso, Júlia, é tipo agricultura familiar, tá? É tipo agricultura familiar, isso mesmo, tá? Quando a gente fala né, nessa agricultura de subsistência, aquilo que sobra, né, quer dizer, então você vai produzir para, né, o seu consumo e sobra alguma coisa. Alguém sabe me dizer o nome dessa sobra? Como é que fala? Ai, ai, ai. Ninguém? Chama-se excedente. Então, o excedente é aquilo que excede, tá? O excedente, ele vai ser vendido geralmente no comércio mais local, tá? Até aqui tudo bem? Então, lembrando, né, que aí dentro das atividades agrícolas, né, nós vamos ter também os modelos agrícolas intensivo e extensivo, que eu acabei de falar para vocês, né, onde na agricultura intensiva a gente tem um emprego de muito dinheiro, né, muitos capitais, muita tecnologia, uma mecanização muito grande da lavoura ou da pecuária, né? Quando eu falo mecanização da pecuária, gente, eu estou falando da extração do leite, tá? Não é aquela ordenha manual, não, é uma ordenha mecânica, estou dando um exemplo. Né? A utilização também da mecanização na produção de aves, né? Que nós já comentamos sobre isso também, e uma mão de obra geralmente muito qualificada. Isso aí é em contraste, obviamente, com, né, a produção no sistema extensivo, tá? E já aí e outra coisa também que eu não posso deixar de dizer é que esse sistema intensivo, ele tem algumas características, tais quais uso permanente do solo, tem uma rotação de cultura. Lembra que eu falei na aula passada sobre rotação de cultura? Né? Então você divide a sua área de produção em 4 áreas, né? Uma área fica de descanso, você produz nas outras 3. Aí você vai rotacionando essas áreas com os cultivos e com o descanso, né? Ou seja, a cada 4 anos você tem aí uma área que, né, teve um descanso, no outro ano, a cada 4 anos você tem uma área bem fertilizada, enfim, né? Facilita e deixa, no caso do solo, um solo bastante produtivo, tá? Então, a rotação de cultivos, uso de fertilizantes, geralmente, né, nessa agricultura intensiva, há uma seleção de sementes, há uma seleção de espécies animais também, mecanização, acabei de falar, né? Essa produção no modelo intensivo, na agricultura intensiva, é o modelo de agricultura de alto rendimento, a uma alta produtividade, né, por hectare aí nesse modelo agrícola, tá? E, obviamente, lembrando que a mão de obra tem que ser uma mão de obra mais qualificada. E, geralmente, né, ela ocorre em áreas que apresentam alto custo de terra, tá? Em alto custo aí da terra que vai ser utilizada. Já na agricultura ela é extensiva, é caracterizada por pouco capital, como eu falei para vocês, o uso de pouca tecnologia, as técnicas agrícolas são técnicas mais rudimentares, né, são técnicas mais arcaicas, digamos assim. A mão de obra não precisa ser qualificada e, geralmente, essa mão de obra é mais familiar e uma mão de obra mais escassa. Por isso, também, ela apresenta, né, aí baixos índices de exploração de terra, e também nós vamos ter, como consequência disso aí, uma baixa produtividade. Já as técnicas utilizadas em relação à agricultura intensiva vão ser, né, bastante rudimentares. Há pouco ou nenhum adubo, né, nesse tipo de agricultura, né? Não se usam muitos fertilizantes. Um tipo de agricultura pode ser encontrado em pequenas propriedades. Também nós vamos ter grandes propriedades que utilizam a agricultura extensiva, né? A mão de obra, geralmente a mão de obra humana, não tem muita mecanização, ou se tem, é muito pouca a mecanização, geralmente, e com relação à produção, né? Por exemplo, a produção pecuária, os animais, como já falei para vocês, eles vão pastar nas áreas, né, mais extensas. E aí,
né? Obviamente que essas definições são agricultura intensiva, extensiva, elas são, desculpem, associadas ao tamanho de uma propriedade ou até mesmo a área de cultivo das mesmas, tá? Então, isso aí eu vou colocar no PowerPoint que eu vou disponibilizar para vocês. Agora, quando a gente fala desses tipos de agricultura, nós temos algumas delas, algumas modalidades. Por exemplo, a agricultura de jardinagem. Alguém já ouviu falar sobre isso, agricultura de jardinagem? Não é plantar jardins, não, tá, gente? A agricultura de jardinagem não é plantar jardim, não. A agricultura de jardinagem tem as seguintes características. Ela geralmente ela é feita em... O Lucas não ouviu? Isso aí, Lucas. Né? Ela é feita geralmente em canteiros ou em jardins, ao uso de pouca terra, né? Uma utilização de pouca mão de obra. O exemplo desse tipo de agricultura, de jardinagem, é a horticultura, tá? A produção de verduras ou de floricultura, produção de flores. Ok? Então, por exemplo, a Olambra, que é uma das grandes empresas aqui no Brasil que produzem flores, né, para o Brasil e para outros países, principalmente da América Latina, ela utiliza esse tipo de agricultura, que é a agricultura de jardinagem. Tá? E essa agricultura de jardinagem ela é muito comum em alguns países, como, por exemplo, né, a China e no Japão, lá na Ásia. Ok? Aí nós temos a chamada agricultura rotativa. A agricultura rotativa é essa que eu falei para vocês, né, que há uma rotação. Né? O terreno ele é dividido em 2 ou 4 partes, tá? Geralmente 2 ou 4 partes. Numa dessas partes, ao longo de um ano, planta-se, por exemplo, soja, né? E na outra planta-se trigo. Aí eles vão fazendo a inversão dessa plantação. No ano seguinte, eles invertem. Onde plantou soja, eles vão plantar, né, o trigo. Onde plantou trigo, eles vão plantar a soja. E assim sucessivamente. Quando você utiliza, né, uma divisão maior, está naquele exemplo que eu falei para vocês na aula anterior. Então, numa você produz soja, na outra trigo, na outra você vai ter a pecuária, na outra você deixa para descansar. E assim sucessivamente você vai, de ano a ano, você vai trocando, vai fazendo uma rotação dessa agricultura. Ok? Aí nós temos uma agricultura que eles chamam também de agricultura nômade. Tá? É um modo de plantio que é muito usado em áreas mais pobres, né? Geralmente, quem utiliza-se desse tipo de agricultura nômade, nós chamamos de plantio, né? Quem faz esse tipo de plantio, nós chamamos de plantios itinerantes, né? Por que é um plantio itinerante? Porque os agricultores eles vivem mudando de um lugar para o outro, saindo aí das terras que acabam ficando cansadas, a terra fica cansada, tá? A terra fica improdutiva, né, por conta da utilização de técnicas, né, de plantio erradas. Inclusive, a terra pode até ficar infértil, ok? Terras inférteis. E a terra também fica cansada ou ela fica infértil quando você utiliza muito a técnica de plantio, utilizando aí de queimadas, tá? Porque a queimada, ela desgasta muito o solo. Aí as pessoas tendem a quê? Plantou aqui durante 2, 3, 4 anos, essa terra ficou infértil, aí eles vão plantar num outro lugar, porque aqui já não está crescendo mais nada. Aí eles vão mudando, por isso itinerante, tá? Ou agricultura nômade, ok? Aí nós vamos ter uma agricultura que vocês certamente já ouviram dizer, principalmente aí nas aulas de história. Certamente lá no 6º ano vocês ouviram, e agora no 1º ano, né, geralmente os professores retomam este assunto também, que é a agricultura de plantation, ou plantation. Alguém sabe dizer o que é o plantation? Eu já ouvi essa palavra, eu já sabia o significado, porém eu não lembro agora o que é. Vão lembrar aqui a plantation, né, da aula de história. Vamos pegar a aula de história aqui.
Qual foi a primeira produção? Eu também já tinha falado disso mesmo, Gustavo, exatamente. Isso mesmo. Quando aqui no Brasil, qual foi a primeira produção, tirando o pau-brasil, tá? Qual foi a primeira produção aqui no Brasil, produção comercial no Brasil, quando os portugueses aqui chegaram? Vocês se lembram qual foi a primeira produção? Lembra não, Lucas? O que primeiro se plantou aqui no Brasil, gente? Vou ter que falar com o Bruno Dutra que vocês não estão lembrando. Ah, lembrou, Lucas. Lembrou, Gustavo. Isso mesmo, foi a cana-de-açúcar, tá? A cana-de-açúcar, né, o sistema de produção da cana-de-açúcar era no sistema de plantation. Olha só para vocês verem que coisa interessante. Porque geralmente era utilizado um latifúndio, quer dizer, uma grande propriedade, plantava-se somente a cana-de-açúcar, ou seja, era uma monocultura. Geralmente, né, a plantation ela é dedicada ao plantio, à produção de gêneros primários que vão ser vendidos para o mercado externo. Então, a cana-de-açúcar ela era vendida para o mercado externo. Ela era vendida, né, inicialmente para Portugal. Tá? E o plantation aqui no Brasil foi o sistema agrícola utilizado aí, principalmente no século XVI. Tá? E também, né, não só aqui no Brasil, mas também foi utilizado em outras áreas de produção de países europeus, tá? Durante a colonização. Ela, né, é largamente difundida nos países desenvolvidos, principalmente na África, tá? No continente africano, e em muitos lugares do continente asiático. Uma outra coisa também do plantation, né, que nós tínhamos aqui, qual que era a mão de obra utilizada nesse tipo de agricultura do plantation? Qual que era a mão de obra utilizada? A internet da Júlia está travando, Júlia? Alguém se lembra qual que era a mão de obra utilizada aqui no Brasil, inicialmente, até 1888? Escrava, indígena. Isso, escrava e indígena também, né? Mas principalmente a escrava. Né? Então, né, na época, né, da plantation aqui, era a utilização da mão de obra escrava ou semi-escrava. Até hoje, tá? Até hoje existem fazendas, tá? Que têm trabalhadores, a gente chama-se de trabalhadores. A gente não fala que o trabalho é escravo porque não tem mais trabalho escravo, né? Teoricamente não tem. Mas o tipo de trabalho é muito próximo ao trabalho escravo, eles chamam de trabalho semi-escravo, porque o salário é baixo, o trabalhador não pode sair da área de produção, tá? Em algumas regiões, esse tipo de trabalho que utiliza a plantation, o trabalho é pago, né, entre aspas, bem entre aspas, em troca de moradia ou de alimento, tá? Ou seja, um pagamento sem salário, tá? Sem uso de salário. E aí nós vamos ter também, que eu não posso deixar de falar, né, a chamada agricultura mecanizada, que é uma agricultura bem comercial mesmo, né, onde a gente vai ter aí um intenso uso de equipamentos, um intenso uso de máquinas agrícolas. Se tem, né, tem muitos equipamentos, tem muitas máquinas, geralmente, né, esse tipo de agricultura que é a mecanizada, ela vai ter uma grande produtividade. Uma outra coisa também, se é mecanizada, o que vai acontecer com a mão de obra? Muito ou pouca mão de obra? Pouca mão de obra, porque aí não vai precisar mais. Porém, essa mão de obra é qualificada. Quando essa mão de obra é qualificada, o que acontece com esse salário? Aumenta. Isso mesmo, salários elevados, tá? Então, gente, quem tem qualificação de mão de obra nas áreas agrícolas recebe muito bem, tá? E outra coisa, né? Os proprietários, né, nessa chamada agricultura mecanizada, eles são capazes de fazer grandes investimentos, tá? Só para, né, finalizar aqui essa parte, nos países pobres, só para vocês terem uma ideia, principalmente nas regiões onde se utiliza bastante a agricultura mecanizada, ocorre grande êxodo rural. Tá? Óbvio, né? Porque se eles vão levar máquinas para aquela área rural, aquela população que estava ali, que não tem qualificação,
ela vai fugir dali e vai para os grandes, né, vai para os centros urbanos, tá? Esse tipo de atividade agrícola, ele exige grande especialização, né, técnica, como eu acabei de falar, né, provocando a ida de trabalhadores rurais sem estudo, né, pouco adaptados aos modernos equipamentos, etc., etc., né, indo para as cidades, tá? E geralmente chegando na cidade, né, tem todos aqueles problemas que a gente já conversou também, né, em outras aulas, o desemprego, o subemprego, né, muitas vezes eles vão partir para atividades criminosas e fatores que acabam aumentando a violência urbana, ok? Então, até aqui, ok? Tranquilo? Então, gente, olha só. Da página 237 a seguir, né, é isso que o nosso autor ele está falando. Eu acabei não compartilhando a tela do livro aqui com vocês, né? Esqueci de compartilhar a tela do livro, tá? E lembrando que lá nos Estados Unidos, né, nós conversamos na aula passada, principalmente na página 238, falando aí sobre, né, os cinturões, tá? Não se esqueçam daquela parte que nós conversamos também. E na página 239 é que tem esse tipo de agricultura que a gente está trabalhando, né? Agricultura de subsistência, agricultura itinerante. Temos a agricultura irrigada, tá? Essa agricultura irrigada é um tipo de agricultura, principalmente, que acontece lá na Ásia, né, com o chamado campos de arroz, produção da risicultura, ok? Né, que é a produção de arroz, geralmente de forma intensiva. Temos a agricultura de jardinagem, né, como eu acabei de comentar para vocês, né, com vocês aqui, o que vem a ser essa agricultura de jardinagem. E nós vamos ter também, né, a agricultura de plantation, ou de plantation, que eu também acabei de comentar com vocês, né, esse tipo de agricultura, como que ela aconteceu e, na verdade, como que ela acontece também aí nos dias de hoje, tá? Aqui nós temos um mapinha mostrando a evolução aí da população agrícola de 1983 até 2013. Se vocês observarem, olha só, né, onde tem um aumento significativo da população agrícola. Lembrando que a população agrícola não significa, né, ser aquela que trabalha, né, que a população rural, né, na verdade, a população rural, nem toda a população rural é uma população agrícola, tá? Porque a população agrícola é aquela que trabalha diretamente na agricultura e na pecuária. Lembram-se disso, né? Tá? Então, aqui, olha só, por este mapa, a gente observa que o maior fluxo dessa população agrícola e que cresceu, né, de 1983 até 2013, principalmente na Ásia, né, no Sudeste Asiático, na China, e no sul da Ásia também, na região da Índia, do Paquistão, né, e outros países daquela região. Tá? Também nós vamos ter um aumento dessa população agrícola no continente africano. E nós vamos ter, olha que coisa interessante, uma diminuição dessa população agrícola aqui no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Tá? Porque essa população agrícola ela está migrando para os centros urbanos. Ok? Até aqui tranquilos? Até aqui tudo bem? Eu Meninos acho e meninas. porque é uma matéria bem fácil de se absorver, porque é um conteúdo que é relativamente simples. Isso, e é isso mesmo, tá, Isabela? Não tem muita, digamos assim, não tem muitos complicadores, não, tá? Você está coberta de razão, é isso mesmo, a matéria é bem mais simples, bem mais tranquila. Galera, anotem para mim, por gentileza, porque nós temos para essa etapa, além do trabalho, né, e do podcast que está dentro do Se Liga, nós temos algumas distribuições de pontos aí também de atividades, tá? Então, dessa distribuição de pontos de atividades, óbvio que eu vou colocar também
no slide que eu vou disponibilizar para vocês, lá vai estar falando sobre isso, né? Na verdade, lá vai estar somente a indicação. Eu já estou dizendo aqui para vocês passarem para os colegas. Eu vou dar pontos aí nessas atividades, né? Nas atividades do livro, tá? Então, vocês vão fazer as atividades das páginas, né, desse capítulo, lógico, né, que serão dos capítulos 11 e 12, né, da unidade 4, mas inicialmente do capítulo 11. Então, páginas, né, a partir da página 223, tá, até a página 244, tá? Até a página 244. Estes exercícios aqui, tá? Vocês já podem ir fazendo. Eu vou marcar uma data para vocês me entregarem essas atividades, tá? É para entregar, ok? E mais, meninos e meninas, tenham todos uma excelente tarde, tá? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser, até quarta-feira. Beijo para vocês, fiquem com Deus, viu? Obrigado pela participação. Lembrem os colegas lá para eles participarem das outras aulas, porque frequência reprova, hein? Beleza. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.